Opa, bom demais, filho? Eu sou o K e eu venho aqui hoje nesse primeiro vídeo para começar uma sériezinha de Descomplicando o Inglês para Iniciantes. Que você já ouviu aquela ideia de eu não consigo aprender inglês porque isso é muito difícil, as palavras são desconexas. Então, seu boca aberta, vem comigo que eu vou te ajudar com isso hoje. Então, que tal a gente começar isso ensinando vocês a conjugar verbos em inglês? Então, vem comigo. Ok, Cá, mas qual é a regra para você conjugar um verbo em inglês na verdade? Então vem comigo, boca aberta. Você vai conjugar um verbo em inglês sempre na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it. Eu vou colocar tudo certinho na tela para ficar mais fácil de você entender. Então agora vamos para a regra. A regra de como se conjugar um verbo. Eu vou colocar aqui na tela e vou explicar para vocês. Primeiro, O, S, X, SH e CH igual mais ES. Vogal mais Y igual S. Consoante mais Y igual menos Y mais IES. O restante mais S. Exceto o verbo to have, que vai ficar então has. Vê se você anota isso aí, ô Zé Dendágua, pra você não esquecer. Mas e agora, cara? Você acabou de misturar inglês com matemática. Eu já sou ruim em um, quem dirá no outro. Então pode ficar calmo, porque eu tô aqui pra descomplicar isso. E fica tranquilo, não tem nada a ver com matemática, porque se fosse, eu não teria aprendido, que eu sou péssimo em matemática. Mas agora vamos pra explicação. Os verbos, eles só são conjugados na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it. Então pega o seu caderno, pega a anotação que você fez do que eu falei e vamos começar aqui a estudar. Ok, vamos começar com a conjugação do verbo to do, que é um verbo mais simples e vai ficar mais fácil de se entender. Então vai ficar bem aqui na tela para você poder acompanhar. Então, primeiramente ficaria I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do e they do. Entendido? E a explicação para vocês é a seguinte. Olha na regrinha que eu falei para vocês, que é quando você tem o verbo que termina com O, você vai colocar o mais ES no final. Então o verbo to do, você vai adicionar o ES, porque ele termina com O. E essa é uma das regras para se conjugar o verbo na terceira pessoa. Ok, entenderam o último certinho? Então vamos para mais uma. Dessa vez vai ser o verbo to teach. O verbo to teach, sei que você deve estar relacionando com a palavra teacher, que você acha que é professor, mas o verbo to teach é o verbo lecionar. Então o teacher é um lecionador. Guarda isso na cabeça. Então bora lá para o verbo to teach, verbo lecionar. O verbo to teach ficaria da seguinte forma na conjugação. I teach, you teach, he teaches, she teaches, it teaches, we teach, you teach e they teach. Entendeu? O teach você sempre vai falar com esse sonzinho de freio parando do nada no final, que é tch, tch. Então seria teach. E explicando agora a conjugação desse verbo na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it, fica da seguinte forma. Pega o caderno e puxa a regra que eu te ensinei no início. Ele, por terminar com CH, no final ele vai ter um ES. Então ele vai ter esse som de teaches, chess, chess. Fechado? Então bora para a próxima. Verbo to live na casa dessa vez. Verbo to live significa morar. E ele se escreve da mesma forma que live, mas não confunda eles. Live é morar e live é ao vivo. Coisa que você faz no Instagram, sabe? Você abre uma live. Então não confunda essas palavras na hora da pronúncia, porque senão pode dar ruim para você. E o verbo to live ficaria da seguinte forma na conjugação. I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you. Fechado? Todas as vezes que o verbo terminar com a letra E, ele vai ter o S na frente na terceira pessoa. Então, continuando a explicar a regrinha do início para vocês, ô boca aberta. Puxa ela aí de novo, que agora vem a explicação.
Todas as vezes que você tiver um Y no final de um verbo e antes do Y você tiver uma vogal, você vai acrescentar somente o S no final, fechado? Como, por exemplo, o verbo to pay, que é o verbo pagar, que na terceira pessoa ficaria he pays, she pays, it pays. Fechado? Porque aí, como tem o Y, a regra é Y com vogal antes, você só acrescenta o S. Fechado? E outra regra muito próxima dessa é a de baixo, que eu pedi para vocês anotarem, que é: todas as vezes que um verbo terminar com Y e ele tiver uma consoante antes, você vai tirar o Y e vai colocar IES no final. A exceção da regra, porque toda regra tem que ter uma exceção, correto? Então, a exceção da regra é esse verbinho aqui, ó, o verbo to have. O verbo to have, ele é a exceção somente porque a conjugação dele na terceira pessoa do singular é has. Então, na conjugação ele ficaria da seguinte forma: I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have e they have. Fechado? Então, o verbo to have, ele é a exceção da regra, só que ele é a exceção da regra somente na terceira pessoa do singular. Assim como o verbo to be é a exceção da regra, só que isso daí é assunto para um outro vídeo. E para todo o resto que não se enquadra nessa regra, você só vai acrescentar o S. Então, se o verbo não termina com X, não termina com O, não termina com CH e não termina com SH, se ele não termina com Y e uma vogal antes, se ele não termina com um Y e uma consoante antes, cara, só acrescenta o S nele e seja feliz. Acabou! Viu como é simples? Não é complicado. Então eu vou passar para vocês nos comentários uma lista de verbos para vocês poderem conjugar eles na terceira pessoa. E lembra, boca aberta, terceira pessoa é he, she e it, terceira pessoa do singular.